É isso aí. Eu tô muito feliz de estar fazendo isso aqui agora, gravando e falando um pouco da minha experiência com jiu-jitsu e gravando isso, né, para o Bento poder ver, pro meu filho, pra minha filha, pra minha família e para quem mais estiver interessado, né? Basicamente, eu tenho uma carreira aí de, sei lá, quase 30 anos da minha vida. E um pedaço dela, ou uma parte grande dela envolvida com arte marcial. De uma forma variada, como vocês vão ver. Obviamente, eu não podia deixar de começar com o Bochecha e o Roger. Esse daqui são os dois melhores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos, ou melhor, da minha geração. Aí, comecei com a polêmica. Mas da minha geração, esses são os melhores lutadores de jiu-jitsu que existiram. Vamos falar de Rickson, de Hélio, de outras pessoas, aí é outra geração. A minha é com certeza, o Roger e o Bochecha. Esse daqui sou eu, 3 anos de idade, campeonato estadual da Guanabara em 1997. É, é só um comentário leve aqui, mas antes de existir o que a gente chama hoje de CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ou IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, a gente tinha federações locais e a mais importante, sem sombra de dúvida, foi fundada pelo senhor Hélio Gracie, senhor Oswaldo Fada e mais uns outros 3 grandes mestres de antigamente que fundaram a Federação do Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. Tinha um outro nome, como eu falei, Estado da Guanabara, mas era isso. Hoje em dia o nome atual é Federação do Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. E esse daí foi o meu primeiro pódio, né? Primeiro ano lutando. Aí o professor perguntou se queria participar de campeonato. Eu falei, uai, claro, vambora, partiu. E, e tem essa foto aí. É a minha única foto que eu tenho pra me lembrar dessa experiência. Eu acredito que aquela foto foi no Yacht Clube Jardim Guanabara, mas pode ter sido no Clube Tijuca, pode ter sido em outros lugares. Eu não tenho essa memória. Até tentei procurar nos arquivos da internet e não consegui achar. E eu achei engraçado que isso daqui sou eu de 31 anos. Aí eu fiz esse trocadilho só pra dizer que eu com 31 anos peguei minha faixa roxa na Gracie Barra de Curitiba. É, como vocês podem ver, é, muitos anos depois, e eu ainda evoluindo no jiu-jitsu, porque tive vários gaps que eu vou mostrar daqui a pouquinho, falar sobre isso aí, porque como eu disse, isso daqui é mais um log histórico para mim mesmo, mais do que para impressionar qualquer pessoa, é mais para eu ter essa felicidade no meu coração de compartilhar o meu legado, a minha experiência. Legal aí a foto, eu de faixa azul no pódio, do Sul-Americano de 2014, lá em Barueri, no ginásio José Correia, onde tem hoje o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu todo ano. E aqui, como eu falei, na esquerda, Curitiba, cerimônia de graduação de 2015, dezembro. É, aqui é mais uma referência que eu achei muito legal, porque eu gosto muito do Hall da Fame do IBJJF, né? Porque ele mostra aqueles caras que, pra mim, fizeram o jiu-jitsu, e pra todo mundo, né? Tanto que eles são Hall da Fama, né? Mas pra mim, fizeram aquele jiu-jitsu bonito. Só que tem uma galera dos Gracie lá de antigamente, você vai ver que tem uma foto lá do Rickson, tem uma foto do pessoal das mais antigas que eu não cheguei a ver lutar. Entendeu? Mas esses daqui, o Cobrinha foi muito recente. O Royler foi de quando eu era criança. Eu não tenho memórias fortes do Royler lutando, exceto por fita de VHS. Agora, do Cobrinha, eu vi lutar várias vezes e, pô, o cara é fenomenal, né? E eu só queria chamar a atenção disso daqui. Caso você não tenha percebido, esse daqui da foto é o Royler. Esse daqui, Hall da Fama, é o mesmo que tava lá no pódio em 97, dando pra mim uma medalha.
Então, super legal. Royler naquela época, 96, 97, 98, se não me engano, talvez 99, ele estava ganhando mundial, ele estava mandando muito bem, ele estava voando baixo. Eu acho que ele ganhou 3 ou 4 mundiais seguidos, ainda quando era no Brasil, no Tijuca Tênis Clube, né? Então, ele é o maior competidor de jiu-jitsu esportivo da família Gracie, da primeira geração, né? Vamos dizer assim. Óbvio que o Roger é o maior, mas dos filhos do Hélio, assim, ele é o mais, foi o mais fera de todos, né? Fenomenal, tá aí até hoje contando história. Um dos fundadores, ou um dos representantes principais, ou o representante principal da Gracie Maitá. E, enfim, eu tive uma passagem legal também pela Gracie Maitá, então quis chamar essa atenção. E também quis lembrar que eu conheci o Cobrinha, tirei foto com ele, muita gente boa assim, de ver lutar e tal, e foi muito simpático de se disponibilizar, tirar uma foto comigo e tal, no ADCC, lá em São Paulo, no Ibirapuera. É, aqui, um pouquinho da minha história. Eu pensei em abrir e mostrar as fotos de cada um. Eu cheguei a fazer uma gravação que eu tinha feito um pouco disso, só que ela deu um pouco ruim. Eu vou tentar fazer uma passagem rápida, verbal, e de repente no final eu vou abrir a foto de cada um, só pra gente poder dar uma, enfim, relembrar e viver, né? Mas basicamente 96, 97 eu morava no bairro do Caxambi, no Rio de Janeiro. Então minha primeira experiência foi com um professor chamado Renato. Existia um outro também, os dois alunos do De La Riva, de Botafogo, né? De Copacabana, perdão. Mas eu não cheguei a conseguir lembrar do nome do outro professor. O professor Renato, eu lembrei e achei foto dele na internet, no Facebook, se eu não me engano. E ele foi onde eu comecei. Eu era uma criança gordinha, tal, com aquele negócio de 12, 13 anos, querendo aprender a lidar com, enfim, corpo e com a vida e com o valentão da escola. Então foi essa a minha experiência inicial. É, depois eu fui estudar, eu estava estudando no Meyer nessa época. Depois eu fui estudar no SEI de Quintino, o que a gente chamava antigamente de FATEC, né? A gente tinha um curso técnico e aí eu acabei me inscrevendo lá porque tinha a possibilidade de eu fazer curso técnico de informática e era algo que eu queria. E nesse SEI, era um centro de educação integrada, você estudava pela manhã e almoçava lá, e durante a tarde você fazia arte marcial, nadava, fazia aula de música, aprendia a mexer em computador, você podia fazer o que você quisesse, que tinha tudo. Era um ótimo, lindo, maravilhoso programa de outro mundo que tinha no, em Quintino e ao longo do Rio de Janeiro, né? O meu, particularmente, era de Quintino. É, eu lembro que é um adendo aqui, mas como isso daqui é um log histórico meu, é só um adendo. Eu lembro que eu estava num, num sábado, num domingo, assistindo Faustão, alguma coisa assim, ou durante a hora do almoço, eu não lembro se foi mais cedo no domingo ou foi mais final de dia no domingo. Eu sei que apareceu na TV falando sobre jiu-jitsu, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre o Sei de Quintino, que estava abrindo vaga, que era amanhã. Eu sei que eu peguei uma cadeira de praia, tava na casa da minha avó em Itaipu, em Niterói, e eu peguei uma cadeira de praia. Eu morava no Meia, mas em Caxambi, mas tava na casa da minha avó em Niterói. Peguei um ônibus, falei que minha mãe se podia, ela disse que sim. Peguei uma cadeira de praia, dormi na rua, na fila, que já tava uma fila enorme de pais, de pessoas, para eu na segunda-feira de manhã ganhar uma senha e poder me cadastrar naquela escola e estudar naquela escola. Então assim, foi ali que minha carreira do jiu-jitsu talvez se tenha começado com esse sacrifício da minha parte. Por quê? Porque ali eu conheci o professor Casquinha. O professor César Guimarães, ele é aluno direto do professor Carson Gracie, né? O Carson, ele foi um dos melhores da primeira geração de jiu-jitsu, filhos do Hélio, do Carlos, né? E no Rio de Janeiro era Carson,
Gracie Barra, Gracie Curitiba. Lembrando, né, que o Gracie era ali na Rio Branco, né, no centro, e aí todo mundo dava aula, mas eventualmente um foi dar aula ali, aí o Carlinhos abriu, o filho do Carlos Gracie abriu a Gracie Barra na Barra, a Humaitá era porque era no Humaitá, né? E aí acabou que as famílias foram, né, investindo mais nos seus branches, né, nas suas ramificações. E o do Carson teve um momento que teve um rompimento, né? E ele também criou a dele. Então, existiam os três grandes grupos do jiu-jitsu e o Carson era tido como, pô, o casca grossa era o Carson. O dos monstrão, dos bad boy, era do Carson. Entendeu? Pelo menos essa era a minha imagem que eu tinha quando criança. E, o Carson formou o pai do Casquinha, do César Guimarães, e o Casquinha cresceu lá dentro junto com o Carson e com o pai na academia. Eventualmente, Casquinha resolveu sair daquela onda de Zona Sul, né? Que era o jiu-jitsu do Rio de Janeiro, o jiu-jitsu da Zona Sul através dos Gracie, né? E aí ele montou um subúrbio no Meia, a academia dele. E ali o Quintino era bem perto do Meia, então acabou que ele dava aula em Quintino como um professor da escola pública. E lá eu fui introduzido ao jiu-jitsu. E quem era o meu professor lá, mais do que o Casquinha, era o Cassius Marcelo, né? E foi lá que eu peguei a minha faixa amarela. Depois, isso era a sétima série, depois eu fui para a oitava série em Niterói, e aí em Niterói, no Barretos, né? Porque minha gente se mudou para Niterói, então no Barreto tinha a outra Faitec, outro SEI, que era o do Barreto, de Niterói. E aí lá eu estudei com um professor parecido com o Casquinha, no caso, mesmo modelo, que era o Ronaldo Barradas. Ele era o professor filho também de um professor muito influente em Niterói, chamado Barradas também, o nome do pai dele. E lá também eu peguei a minha faixa azul, fiquei de amarela por um bom tempo lá com ele também e tal. E ao mesmo tempo, como eu comentei no começo, a minha família é do Rio, mas tem uma família em Niterói e eu ficava sempre revezando entre Rio e Niterói por um bom tempo. E em Niterói, do lado da casa da minha avó, assim, 3 quarteirões de distância, 5 minutos caminhando, tinha a academia do Guto Vicente, a academia do professor Guto Vicente, que era um cara campeãozão de brasileiro, de campeonatos locais, e um cara hoje faixa vermelha, né, muito bom. Então, naquele ambiente, a gente tinha. Te amo, amor, te amo. Naquele ambiente, eu tive um dos períodos mais gostosos da minha vida de poder treinar perto de casa, de poder, pô, 16 anos, ir pra lá e pra cá, e treinar pra caramba, e ficar cansado, e conhecer os primeiros faixa pretas, porque meu ambiente escolar, como eu falei ali do De La Riva, do Cássio, do Barradas, era sempre faixas coloridas, no máximo um azul aqui ou ali, mas era esse nível. No Guto, foi a primeira vez que eu vi os marrons, os pretas, né? E ele era muito bom. Então foi a minha experiência muito marcante do jiu-jitsu, muito marcante pra mim. E, e daí, de novo, aí foi aquele período, segundo grau, aí eu treinei um tempo com ele, idas e vindas, não foi um período muito, assim, eu não posso dizer que foi um período constante, foram 4 anos, não foi, foi um período, eu treinava 6 meses aqui, eu treinava um mês, eu treinava 3 meses, eu ia e voltava, aliás, que fique claro, né, exceto no primeiro, que eu pagava, porque era uma academia de jiu-jitsu dentro de uma academia de musculação, todos os outros eram gratuitos. E o Guto, ele praticamente tinha um projeto social. Ele perguntava: não, você pode pagar quanto? Se você puder pagar R$ 50, você paga R$ 50. Vamos lá. E isso me marcou muito, né? Enfim, é, em algum momento, quando eu estava já na faculdade de engenharia, no Cefet do Rio de Janeiro, eu acabei falando, cara, tô com vontade de voltar a lutar. Já fazem muitos anos que eu não tô envolvido com jiu-jitsu e eu quis é, conhecer, treinar em alguma academia que estivesse ali por perto. E a academia bem pertinho ali do Maracanã era do Vini Aieta, né? O professor Vinícius Aieta
Gracie Maitá. Então essa para mim foi outra experiência maravilhosa. De novo, ali é onde Fabrício Moranco treinava, é onde a Letícia Ribeiro treinava, é onde, pô, muita gente boa. Eu não, é assim, eu não falei detalhes, né? Mas, pô, na do Casquinha, cara, tinha muita gente dura. O Gilbert Burns, né? O Durinho, que a gente conhece. Muita gente muito boa passou na mão desses caras, sabe? De La Riva, pô, tem a guarda de La Riva. Muito, muito maneiro. E, e no Vinheta, enfim, eu treinei talvez uns 6 meses nele, no, num clube ali na Tijuca. Foi muito legal, uma experiência bacana, um tatamizão, o maior tatame que eu já vi na vida, muito maneiro, a estrutura mais maneira que já tinha sido exposto. Foi no Clube Banco do Brasil. Lembrei aqui agora, que lembra da minha carteirinha, né, do Clube do Banco do Brasil. É, e muitos anos depois de muitos anos, formado, já trabalhando, eu fui pro sul do Brasil, fui trabalhar lá e fui aí que eu fui gastar um tempo intenso, onde finalmente eu migrei da azul para roxa. É, com a Gracie Barra, com o professor Rodrigo Fajardo. Rodrigo Fajardo era o representante da Gracie Barra em Curitiba, o único, né? E especificamente ele tinha a Gracie Barra tinha aula de 6 da manhã até as 10 da noite. Obviamente o Rodrigo não dava todas as aulas, eu fazia na sede da Água do Cabral. Mas então quem era meu professor no dia a dia era o Fernando. Na maioria das minhas aulas era o Fernando que me dava aula, porque eu pegava aula de 10 da noite, era a aula que eu mais gostava, né? Por causa de trabalho e tal. E naquela época eu trabalhava bastante até o final do dia, né? Então, o professor Fernando me marcou muito, mas eu lutei bastante com o Pimpolho, estudei bastante com ele, com o Bocão, com outros professores da academia excelentes. E, e é isso. Ali foi onde eu tive minha maior evolução dos últimos anos, né? Porque foi lá que eu peguei minha faixa roxa e tornei com os caras duros e competi, como vocês puderam ver no começo ali, o sul-americano e tal. Em 2016 me mudei pro Canadá. Em 2016 mesmo eu comecei a treinar com o professor Dan Maroney. Eu treinei de 2016 até o comecinho de 2017, em Toronto. Ele é representante filiado, sempre traz o Royler para Gracie Maitá, da Gracie, sempre traz o Royler para Toronto. Ele é representante da Gracie Maitá. E lá eu treinei um ano, mas estava no começo da minha vida no Canadá, também não dava para investir muito tempo, então eu fiquei lá ajudando a dar aula para criança, basicamente treinando de graça pela caridade do professor Dan Rooney, muito obrigado. Enfim, começo da minha vida no Canadá e somente ano passado, 2 anos atrás, porque agora oficialmente estamos em 2025, somente em 2023 é que eu falei assim, cara, vamos voltar a treinar e botei meu filho que esse professor Cássio, lá em Moncton, New Brunswick, que é onde eu moro, ele colocou uma divulgação no WhatsApp falando assim, aula pra criança tal, e se o pai quiser fazer, dou desconto também. Aí eu botei meu filho Bento, gostei da academia, simpatizei com o professor, e fui lá e pum, me inscrevi. E nessa de me inscrever, peguei de novo, falei, caramba, quase 40 anos, eu tô com vontade, tô me sentindo bem, tô gostando, quero continuar, quero voltar, quero dar meu próximo passo. Então eu comecei a investir no jiu-jitsu desde agosto de 2023 e praticamente desde então não parei. Por que praticamente? Porque eu viajo muito, né? Eu faço muita viagem internacional, Califórnia, Brasil, Canadá. Então eu acabo variando, né? Mas a minha última estadia no Brasil, eu comecei a treinar com os professores Eric e Diego, de uma academia chamada Brothers Fight, aqui em Itajubá. Ela é relacionada ao Guigo de São Paulo, ela tem uma filiação com uma academia de São Paulo muito famosa também no cenário competitivo. E, e é isso, essa é a minha jornada até agora. Isso é o que eu tenho para mostrar. Que eu coloquei aqui, o Cássio é o meu professor do Canadá e quando eu venho para Itajubá,
Eu treino com o Eric e com o Diego na Brothers Fight e espero fazer isso por muitos anos. Ter esses dois núcleos na minha vida, sempre que eu estiver num lugar é uma coisa, sempre que eu estiver em outro lugar é outra, e que venha roxa, e que venha outras experiências, e que a gente continue evoluindo aqui na jornada. É, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já gravei bastante, mas eu tinha aqui mais uns slidezinhos para mostrar falando sobre o jiu-jitsu é um esporte equalitário, onde a gente consegue ter uma mina de 50 quilos lutando com uma de 100 e a de 50 quilos ganhar. A gente pode acreditar que nesse contexto aqui do jiu-jitsu, que a gente chama a arte suave, a gente pode dizer que é realmente honesto a filosofia da palavra, né? Onde a gente pode pegar pessoa pobre e pessoa milionária e botar ele no tatame e tá todo mundo humilde, nivelado para mesmo para a mesma realidade de que essa é a nossa vida, de que esse é o contexto onde a gente está. Grande, pequeno, na hora do suor, a gente sua tudo igual. Na hora de fazer força, na hora da vontade, ela vale mais do que qualquer outra coisa, né? Aqui é uma homenagem, né? Como eu falei, a meus professores mais recentes na academia. E meu filho tá aqui com todo orgulho, meu filhão, tá representando a família na nova geração, né? E aqui eu queria dizer que como eu disse, pequenos e grandes podem participar, podem lutar. Criança de 4 anos já pode lutar no campeonato. Lutinha de 2 minutinhos, sabe? Só para dizer, olha, eu aprendi a lidar, eu aprendi a chorar quando eu perdi, eu aprendi a sentir um amiguinho brincando comigo e levantando a minha mão. Eu aprendi a finalizar alguém, e a montar em cima de alguém, e a dominar alguém que tenta me agredir, né? Ou me vencer. Então, eu achei que isso era legal. E, de novo, para quem tem preocupação com isso, né? E eu acho que todo mundo tem que ter, cada idade, cada período da formação, você vai ter coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, que ajudam você a sentir seguro. Saber que se você quiser ir devagarzinho, vai devagarzinho. Se você quiser botar seu filho e não e ficar preocupado que ele pode se machucar, ele provavelmente não vai se machucar. É raríssimo uma criança se machucar. É raríssimo um adulto se machucar numa academia que está preparada, que leva isso em consideração. Geralmente a gente se machuca quando a gente extrapola os nossos próprios limites, mas o esporte, ele protege a gente. Então, eu vou só terminar dizendo que competir foi realmente uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. O nível de impacto que isso trouxe para minha carreira profissional, para minha estabilidade emocional, para o tipo de pessoa que eu sou, é difícil de transparecer. É difícil de transparecer. Se eu tenho que falar um problema no trabalho, enfrentar alguém, eu penso, cara, parece muito aquele sentimento que eu tenho na hora que eu tô prestes a entrar no tatame e lutar com alguém. O mesmo sentimento que eu tenho de ver aquela pessoa estranha, com cara de mal, que parece que vai me destruir, meu coração dispara. É parecido com meu chefe me chamar para uma conversa onde eu acho que ele vai trazer algo de negativo, ou me dar uma chamada, ou alguma coisa. Lidar com a dificuldade de ter uma pessoa pesando em cima de você, botando força, querendo te vencer, e você falando: Não, eu tô conseguindo. Não, tá dando certo. Olha, o que eu treinei tá fazendo eu sobrepujar essa outra pessoa. E esse valor, essa, essa experiência, ela não tem como simular ela, sintetizar ela, só vivendo. Então, assim, se você tiver a oportunidade de lutar, velho, adulto, vai. Eu só luto de Master agora, só luto de acima de X anos, né? Tem categoria para quem é até 30 anos, é um adulto, e tem acima de 30, você é velho. Então, existem categorias para lutar com outros velhos que sejam do seu peso, do seu tamanho, da mesma experiência que você, da mesma cor de faixa que você.
Então, assim, competir realmente é uma das melhores coisas. E a comunidade, né? Isso daqui não tem jeito. Eu falei pra vocês, em 2017, 2016, eu tava lá na Gracie Humaitá de Toronto, treinando de graça, aprendendo o que que é um país novo no inverno, no verão, sem dinheiro, com a minha esposa, e falando assim, não, vou bater lá na porta deles, e eles vão me receber, porque jiu-jitsu é um passaporte internacional. Então, assim, cara, vá, vai e faça, vá dar a cara. Você talvez consiga ter essa oportunidade maravilhosa de conhecer os seus ídolos, né? Minotauro, Roger Gracie e todos os demais. Aqui é só alguns dos que são os melhores que já existiram, né? João Gabriel Rocha, Rodolfo Vieira, Edwin Najami, o nosso grande Xande Ribeiro. Ó, a altura dele é igual a minha, Barral igual a minha, Rômulo Barral, a Letícia, o Keenan Cornelius, né? Gente, eu falei Letícia, mas agora eu viajei. O nome dela não é Letícia, mas agora eu tô esquecendo o nome dela. Bianca Basílio, não. Ah, esqueci. Desculpa. Mas é isso, galera. Só queria gravar aí um pouco do meu histórico, falar um pouco pra mim mesmo. Espero que, se alguém ouviu isso daqui, tenha gostado. Um abraço, tchau.